Olá, bem-vindo aqui ao meu canal. Você já me conhece, eu sou Ana Moraes, sou professora, pesquisadora em educação, especialista em educação e desenvolvimento de competências. E eu queria falar hoje sobre o assunto do momento. Todo mundo está falando sobre ChatGPT ou, no caso, no sotaque brasileiro, ChatGPT. E por que é que o ChatGPT não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na educação do seu filho, dos meus filhos, dos nossos filhos? Em 99,9% dos casos. Bem, vamos ao primeiro motivo, que eu acho muito importante a gente pensar aqui, né? Que o Brasil é um país imenso, nós temos mais de 5.500 municípios, nós temos milhares de escolas e uma grande parte dessas escolas, elas são classificadas como urbanas e a outra parte como rural, escola rural. Então, tem muita escola rural ainda no Brasil, mas tem muita escola que é classificada como urbana que ainda está num contexto de dificuldade de infraestrutura. Ou seja, não tem internet de qualidade. Quando tem internet de qualidade, muitas vezes os equipamentos são ainda ultrapassados e eles não rodam os principais programas que exigem um computador mais avançado. Por exemplo, isso é apenas 3 exemplos do que eu estou trazendo aqui de por que esse chat GPT não vai fazer nenhuma diferença na educação. Então tem um problema de infraestrutura mesmo, quer dizer, as escolas não têm infraestrutura para utilizar esse tipo de tecnologia, assim como as escolas não absorveram 90% das tecnologias que foram ditas como revolucionárias para a educação nos últimos 20 anos. Né? E o que foi que a gente viu na pandemia? Na pandemia nós vimos exatamente isso, né? As escolas não tinham infraestrutura para conseguir processar, utilizar com qualidade e fazer uso favorável das tecnologias durante o processo da pandemia, durante a crise pandêmica. Né? A mesma coisa acontece agora. As escolas não mudaram de 2021 para cá. Elas continuam com as mesmas condições, supracondições, né? De tecnologia, de infraestrutura, de qualidade de internet, de capacitação dos professores, porque em 2 anos a gente não conseguiu resolver esse problema brasileiro. Então, todo mundo está falando, está alardeando que o ChatGPT na educação, como usar em sala de aula, bobagem. Infelizmente, 99% das escolas não vão absorver essa tecnologia, assim como não absorveram as tecnologias dos últimos 20 anos aplicadas à educação. O sistema educativo brasileiro, ele é um sistema ainda muito resistente ao uso dessas tecnologias por vários motivos. Né? Não cabe aqui a gente entrar em cada um deles, mas os principais são gestão, formação do professor, qualidade da infraestrutura e qualidade das aplicações em geral para o contexto brasileiro. Vou falar somente um exemplo para vocês. Há 2 anos atrás eu fiz um trabalho de consultoria para uma rede de escolas aqui em São Paulo e eu mapeei para essa escola 36 aplicativos para uso pedagógico, para uso educacional nessa rede de escolas. Eles conseguiram escolher 4 e desses 4 eles usaram 2 aplicativos. Então, assim, e eu estou falando de uma rede grande, de uma escola privada, uma rede que tem mais de 1 milhão de alunos, e que, assim, a gente sabe que a implementação da tecnologia por si só, ela tem uma série de consequências, né? Então, no caso brasileiro, o ChatGPT, repito, não vai fazer diferença nenhuma na educação do seu filho. Por quê? Porque não vai chegar lá. 99% das escolas não vão utilizar essa tecnologia, assim como elas não utilizam centenas de outras. Porque o espaço pedagógico ele é restrito, ele não comporta usar tudo que aparece de tecnologia aí. Até porque nós, professores, também não queremos massificar o uso de determinadas tecnologias em todas as disciplinas, em detrimento de outras condições necessárias para a aprendizagem, como pensamento crítico, criatividade, desenvolvimento. E tudo isso, esses aplicativos, de um modo geral, eles não favorecem. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual o ChatGPT não vai fazer nenhuma diferença para a educação brasileira nos próximos anos. O segundo motivo é um motivo que, inicialmente, ele parece ruim, né? Que o sistema brasileiro não incorpore essas tecnologias. Mas, quando a gente vai mais a fundo em pesquisa em educação, o que é que nós já sabemos, tá? E agora eu estou falando como pesquisadora em educação. 90% das melhores escolas do mundo restringem o uso de tecnologia dentro da sala de aula. As melhores escolas do mundo restringem o uso de tecnologia em sala de aula. Ou seja, os alunos trabalham com
os recursos básicos, que inclusive os alunos da educação pública também têm, que são professor, livro, caderno e caneta. E por que é que essas escolas são tão boas se elas usam o mesmo recurso dos alunos das escolas públicas? Professor. E nós temos hoje no Brasil, hoje aqui, pelo menos 20 experiências de excelência de escolas públicas no Brasil que utilizam exatamente esses recursos, ou seja, não tem ChatGPT, não tem aplicativos, não tem tecnologias avançadas, e essas escolas são escolas de excelência e são públicas, né? Então, o fator professor, o fator infraestrutura, o fator abordagem metodológica pedagógica é que são determinantes para a educação de um aluno crítico, criativo, inteligente e que sabe utilizar as tecnologias, não ser utilizado por elas. Então, essas escolas de excelência, e o que eu estou falando de escolas não só brasileiras, tá, gente? Falando de experiências de aprendizagem no mundo inteiro, que são escolas, inclusive, por exemplo, para os filhos do Bill Gates, para os filhos do Mark Zuckerberg, essas escolas não utilizam massivamente tecnologias. Exatamente por quê? Porque o uso de tecnologias até os 8 anos, ele não favorece o desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade. A criança, até essa fase, ela precisa de tempo de aprendizagem real e concreto, porque ela ainda está transacionando da fase do pensamento concreto, material, para o abstrato. Por que é que a gente fala matéria na escola? São 10 matérias. Por que a gente fala matéria? Porque a criança precisa de matéria, precisa materializar. A criança precisa de concretude, porque ela ainda não está ainda na fase do pensamento abstrato, que a gente já está como adulto. Então, por isso que as melhores escolas, principalmente as escolas da educação infantil até os anos iniciais, elas restringem o uso das tecnologias em sala de aula. Então, isso termina, no caso brasileiro, favorecendo o cenário da educação brasileiro. Nós somos um povo muito criativo, muito inteligente, né? E o fato de a gente não conseguir acessar imediatamente todas essas tecnologias, embora pareça um fator negativo, no final das contas termina sendo um fator positivo para o caso da educação. Muitos sites, especialistas, muitas pessoas estão falando aí do ChatGPT, como usar em sala de aula, e assim, honestamente, eu considero isso desnecessário nesse momento. Que o aluno precisa para aprender, os recursos que ele precisa para aprender são recursos muitas vezes básicos, né? E quando ele tem o efeito professor, quer dizer, quando ele tem um professor preparado, quando ele tem um professor que mergulha na atividade com ele, que mobiliza, que engaja, que gera a aprendizagem a partir da fruição, do flow, ou seja, do desejo e do prazer de aprender, o aluno não precisa de nenhum tipo de aplicativo para concretizar uma aprendizagem de qualidade. Eu estou falando isso especialmente para os alunos dos anos iniciais até o Fundamental 2. Tá? A partir disso, no ensino médio, essas aplicações elas são úteis, são interessantes e precisam ser utilizadas com qualidade e com um olhar muito crítico ali, né, sobre a quantidade de tempo de exposição, inclusive dos alunos do ensino médio e do ensino superior, por exemplo, também, para esse tipo de tecnologia. Né? Então, apesar de tudo, finalizando, né? Apesar de todo o burburinho que todo mundo está falando sobre o chat GPT, é um prazer a gente pensar um pouco sobre isso e chegar à conclusão de que não, ele não vai ter uso massivo, pelo menos por enquanto. Né? No futuro, daqui a uns 5 ou 6 anos, pode ser que a própria aplicação descubra uma forma de viabilizar a utilização pedagógica em sala de aula que seja interessante e que preserve e resguarde, né, o real processo de aprendizagem das crianças. Mas, no momento, não existe vantagem nenhuma de usar o ChatGPT em sala de aula e é o que muitas empresas estão fazendo, estão falando, estão divulgando, mas é muito mais em busca de engajamento digital do que por algum motivo efetivamente pedagógico, né? Se você gostou desse vídeo, divulgue, envie para as pessoas que você conhece, envie para as famílias que estão falando sobre esse tema e eu agradeço se você apoiar o canal, curtindo, compartilhando e comentando aqui. Muito obrigada, até o próximo vídeo.